Todas as coisas existem na imaginação humana. Tudo o que contemplas, embora pareça exterior, está dentro, na tua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. William Blake. O mundo da imaginação é infinito e eterno, enquanto o mundo da geração ou vegetação é finito e temporal. Existe nesse mundo eterno a realidade permanente de tudo que vemos refletido neste espelho da natureza, mas tudo. Como disse Blake. O carvalho é cortado pelo machado e o cordeiro cai pela faca, mas a sua forma eterna existe para sempre, e são renovados pela semente do pensamento contemplativo. Apagando o mundo inteiro, você poderia reproduzi-lo, tudo dentro. Falamos de algo agora obsoleto ou extinto, como um pássaro, um animal ou um peixe. Nada está extinto permanentemente. Pois a realidade permanente de tudo está dentro do homem, e pela semente do pensamento contemplativo ele a externaliza, e tudo volta à tona. É isso que realmente somos. Agora, deixe-me compartilhar com vocês esta noite algumas experiências maravilhosas. Começaremos com uma neste mundo de César. E não a negligenciem. Este é um aspecto importantíssimo da realidade. Mesmo sendo um mundo de sombras, somos chamados a revisar aqui, a perdoar aqui e a mudar as condições aqui. Aqui está um amigo meu que me escreveu esta carta esta semana. Ele disse: um amigo meu, que é cliente de um dos nossos clientes, veio ao escritório e me disse exatamente o que eu ouvi dizer 3 semanas antes. Ele estava transbordando de alegria porque o elogiaram muito por seu trabalho. Ele simplesmente compartilhou comigo como se sentiam em relação a ele, seus supervisores, porque 3 semanas antes o haviam criticado impiedosamente, e, em vez disso, lhe disseram que ele seria demitido. Na verdade, seu dia estava no fim. Quando ouvi isso 3 semanas antes, imediatamente revisei, e ouvi o que ouvi hoje. Que o elogiaram além da conta por seu trabalho. E disseram 3 semanas antes que ele era incompetente e que não o manteriam. Então ele disse: esta manhã. E escreveu na carta. Enquanto me vestia, revisei um anúncio com o qual estava trabalhando. Nesse anúncio, usei o nome de um homem muito proeminente em São Francisco, e quando o revisei, pensei: agora, preciso colocar a palavra Senhor antes do nome dele no anúncio. Anotei mentalmente, trabalhei na minha mente e combinou. Simplesmente deixei tudo passar pela minha mente enquanto trabalhava no anúncio, e Senhor antes do nome dele estava certo. E então, aceitei isso como definitivo e anotei mentalmente que, quando aquele texto chegasse à minha mesa da próxima vez, inseriria Senhor antes do nome desse proeminente cidadão de São Francisco. Então, larguei a mensagem e esqueci. Fui para o meu escritório e, naquela tarde, ele me ligou de São Francisco e me pediu para inserir Senhor antes do nome dele. Não no anúncio, mas em um comercial de rádio onde o nome dele fosse usado. Sem dúvida, estará em ambos, mas ele solicitou isso. E ele disse a si mesmo: eu simplesmente fico maravilhado com a ação desta lei. E você me pergunta sobre o porquinho que eu vi. Bem, posso lhe dizer, ele era pequeno e era gordo, muito gordo, e do jeito que eu estou empanturrando hoje, neste momento em que escrevo para você, na minha mente passa um porco enorme, enchendo a sala, pois eu o estou empanturrando. Para aqueles que não estão familiarizados com isso, o porco é o símbolo de Cristo, e Cristo é definido nas Escrituras como o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Então, toda vez que você exercita sua imaginação amorosamente em favor de alguém, incluindo você mesmo, você está alimentando Jesus Cristo. Então ele o está alimentando e ele usou as palavras: eu o estou empanturrando. Porque a cada momento devemos estar alertas para colocar isso em prática. Então, agradeço a ele por sua carta para que eu possa compartilhá-la com vocês. Agora, há uma de uma senhora presente, que disse: eu me vi olhando para um prédio enorme, à beira de um vasto corpo d'água. Se era um rio, um lago ou um oceano, não sei, mas lá estava eu olhando para o prédio, e você dava suas aulas neste prédio. Um homem me perguntou: como você atravessa a água para assistir a essas aulas?
E eu disse, apontando para outra aluna que tinha acabado de sair da aula e ela estava bem longe, muito, muito longe. É exatamente assim que fazemos. Ela estava andando sobre as águas. Mas ele não aceitou isso como a resposta que buscava. Mas como você faz isso? Ela finalmente confessou que havia uma certa barreira de terra abaixo da água, mas era tão lamacenta e cinzenta que mal dava para vê-la, e ninguém conseguia encontrá-la. Mas ela sempre a usava para atravessar a água. Então a cena mudou e ele estava conversando com outra aluna, outra moça, e ela disse: Estou grávida, e ele perguntou, da maneira mais emocionada: De quem? Mas antes que ela pudesse responder, ou talvez não quisesse, eu acordei. Então, não consegui descobrir de quem. Então, 3 noites depois, eu tive isso. Há outro prédio, um prédio muito grande, e uma parte dele foi destinada a um teatro, e você era o ator que interpretava todos os papéis. O último papel que você interpretou foi o de um cego, e você deveria ser guiado, e não havia ninguém para guiá-lo porque você era cego. Larguei tudo o que estava fazendo e o guiei. Ao passar com você, estranhamente, você viu uma criança. Você era cego, mas aqui está um menino dormindo profundamente, e você me disse. Eu disse a ele para meditar e aqui está ele dormindo. Então eu te levei até o ponto onde você estava destinado a ir. E então, no caminho de volta, vi pedaços de papel pendurados no alto de uma porta. Eram papéis colocados ali para a decoração da peça, e eu estendi a mão para puxá-los para baixo, e ao fazê-lo, um vento enorme me levou embora. Mas eu me senti carregado por um homem forte, nos braços de um homem muito, muito forte. Então acordei e disse: Eu te amo, ó Senhor. Bem, é a série mais maravilhosa nas 2 noites separadas por 3 dias. Não estou criticando, minha querida, mas deixe-me explicar para você. Você atravessa a água e explica a alguém que você não andou sobre as águas, você tinha uma base sólida abaixo. Agora, a água nas Escrituras é a interpretação psicológica das grandes parábolas das Escrituras. O livro inteiro é uma parábola do começo ao fim e é chamado nas Escrituras de rocha, é uma pedra. Quando se descobre o significado por trás da história, você encontrou a água. Nós rolamos a pedra e lá encontramos a água. Se eu ainda quero um pouco de realidade sólida neste mundo enquanto brinco com essa verdade psicológica, estou pisando em pedra abaixo da água. Não estou disposto a realmente decolar e ir com tudo. Você está comigo ou contra mim? Eu amo o que ouço, sou totalmente a favor, mas afinal devo ser prático. Há aluguel para pagar, comida para comprar, roupas para comprar e todas essas coisas, então não estou exatamente andando sobre as águas. Não vou com tudo. Deixe-me agora dar-lhe uma definição que me ocorreu sobre o que devemos fazer. Quando ouço que a imaginação cria a realidade, essa é a minha esperança. Minha esperança seria para mim ou para você, mas é a minha esperança. Eu tenho uma esperança. Bem, aqui está o que a fé realmente é, e a fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Você se detém nisso. A apropriação subjetiva da esperança objetiva. Então, quando sei o que quero para mim ou para outro, isso é uma esperança, isso é um desejo, um anseio. Agora, devo apropriar-me subjetivamente dessa esperança objetiva. Então, se o faço, não procuro ninguém para me ajudar. Procuro apenas a confirmação dela no mundo exterior. Como este que ouviu seu amigo depois de tê-lo revisado completamente. Ele não estava procurando ninguém para ajudar aquele homem em um trabalho, ele estava simplesmente esperando a confirmação daquela apropriação subjetiva de sua esperança objetiva para aquele amigo. Lá ele permaneceu. E 3 semanas depois o homem chega e confirma. Então estou caminhando sobre as águas. E posso lhe dizer que você terá essa experiência literalmente em seu mundo místico. Falo por experiência própria. É a sensação mais gloriosa, andar sobre as águas. No meu caso, fui puxado, minha força motora era um maravilhoso ganso, símbolo do Espírito Santo, quando lacei com uma corrente de prata e ele me levou por todo este lago fabuloso, na verdade sobre a água, não sob ela.
Ele era o meu poder, o Espírito Santo, guiando-me a todas as coisas. Conhecimento, e guiando-me a todo o conhecimento, como lhe é dito no capítulo 14 do livro de João. Versículo 26. Agora, posso lhe dizer, isso é uma coisa gloriosa, pois você me viu interpretando todos os papéis. Você viu o homem proteico, mas o sonhador é o ser proteico. Você é quem está grávida. Ela não lhe disse o nome de quem a engravidou, mas você descobriu no final, quando acordou dizendo: Eu te amo, ó Senhor. Você concebeu, minha querida. Você concebeu por esse mesmo ato. Mesmo que você não esteja exatamente andando sobre as águas. Porque Maria não sabia o nome daquele, foi dito a ela. Era o mesmo a quem você se dirigiu quando acordou. Você me viu interpretar todos os papéis, porque eu interpreto todos os papéis, e não posso descartar um, nem mesmo uma pausa é feita nesse momento. Eu tenho que redimir todos no meu mundo, não posso descartá-los, não posso ignorá-los. Eu só preciso mudar isso na minha mente e então me apropriar subjetivamente da esperança objetiva que tenho para eles e então deixar que isso aconteça no meu mundo se eu acreditar firmemente que a imaginação cria a realidade. Então, minha querida, sua série de visões foi maravilhosa. Você foi tão brutalmente honesta consigo mesma quando ele insistiu em descobrir por você como você atravessou aquela água. Você disse a verdade a ele, não mentiu. Foi maravilhoso. Você poderia facilmente ter dito: Eu ando sobre as águas tão bem quanto eles andaram sobre as águas, mas não o fez. Você disse a ele exatamente como o fez. E então você revelou a si mesma que não está completamente dedicada a vivê-la, como espero que todos aqui vivam, a se dedicarem ao máximo, e não com uma pequena âncora ao lado caso não funcione. Aquela pequena garra traseira de que o mundo fala. Temos aquele ditado em Barbados que diz: Eu tenho uma garra traseira. Uma garra traseira é um pequeno depósito no banco, uma pequena renda da família. Alguma coisinha é a garra traseira. Então, temos esses caranguejos de praia por toda a ilha, e tente pegar um. Não importa o quão rápido você corra, ele correrá direto para um precipício. Se você o seguir, quebrará o pescoço, mas ele não. Ele vai direto para cima a toda velocidade e tem uma garra traseira. Ele se segura logo abaixo do topo para não cair e quebrar o pescoço. Então, em Barbados, falamos em ter uma garra traseira. E não importa quão fundo seja o precipício. Você começa a fugir do que está te afligindo, você tem a garra traseira, e você pode ficar lá por um tempo e subir de volta. Mas aquele que está te perseguindo, se não parar a tempo, quebrará o pescoço, porque será uma queda e tanto naquele oceano. Então, não tenha a garra traseira. Você está a meu favor ou contra mim, um ou outro. E agora aqui vai mais uma. Ela disse: Isto não é um sonho. Eu estava profundamente preocupada com minha mãe. Isso aconteceu há mais de um ano. Eu estava na cama e comecei a visualizá-la. Eu tinha acabado de ser iniciada nessa maneira de pensar. Eu chamo isso de meus dias de iniciativa. Eu a trouxe à minha mente e vi uma expressão em seu rosto que era completamente maravilhosa, e comecei a ouvir sua voz. Eu queria que ela me dissesse que nunca tinha sido mais feliz em sua vida. Era tudo o que eu queria ouvir dela. Ela nunca tinha conhecido tanta felicidade. E enquanto eu ouvia sua voz, ouvi meu nome ser chamado 3 vezes, como um sussurro. Eu estava assustada e assustada. Eu me levantei do travesseiro e simplesmente escutei. Eu estava com tanto medo que estava morrendo de medo. De repente, diante de mim, parada no ar, você apareceu vestida com um terno cinza, e você estava sorrindo, olhando para mim. Então você levou a mão à cabeça, colocou a mão na cabeça e, com os polegares, arrancou seus olhos. Você os segurou na mão e os estendeu para mim como um presente. Fiquei ali sentado, pensando se deveria aceitá-los ou não. Então você se aproximou e, com os polegares, pressionou-os novamente contra meus olhos. Então você se aproximou, e sua cabeça se tornou uma cabeça enorme e transparente.
Olhei dentro da sua cabeça, e todos os seres vivos do universo estavam nela, tudo o que você conseguia imaginar estava nela. Então você se endireitou e sua cabeça voltou ao seu tamanho natural. Você levou a mão direita à testa e, com bastante facilidade, levantou o topo da cabeça. E então você simplesmente. E eu vi no topo daquela cabeça a grama mais verde que eu já vi crescendo. E então você desapareceu. Mas quando você se aproximou de mim pela primeira vez e pressionou estes olhos contra meus olhos, você me disse: Irmão. Esta é uma senhora que é mãe e tem alguns filhos, e eu a chamei de irmão, deliberadamente. Outra carta que não posso comentar esta noite, que chegou hoje, só confirma isso. Chegará o dia em que vocês saberão, independentemente do sexo que usem, que aqui somos irmãos. De todos surgirá este ser imortal. Este é meu irmão. Então eu digo: vão aos meus irmãos e digam-lhes: eu subo para o meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai. João 20 versículo 17. E então, quando fui até ela e coloquei nos olhos dela o que tirei dos meus, dei-lhe a visão. Isso foi há mais de 1 ano. Recentemente, sua visão foi que ela se tornou a testemunha ocular em corrente. Foi o que lhe disseram. Pois nessa visão, ela viu uma mesa comprida, e um homem entrou vestido com suas vestes e a asa branca de pomba, segurando um martelo na mão, e olhou diretamente para o rosto dela. Então ela ouviu uma voz dizer: a testemunha ocular em corrente. E ela se perguntou o que isso significava. Bem, você sabe o que incorrente significa: dar passagem a uma corrente que flui internamente. Então, agora ela está tão condicionada que posso revelar todas essas coisas a ela. Ela pode realmente ver a verdade da afirmação. Tudo o que você vê, embora pareça externo, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra, que todas as coisas estão contidas na imaginação humana, mas tudo. E ela viu cada ser vivo dentro da minha cabeça. Então, destrua isso, destrua o que eu seguro, destrua qualquer coisa no meu mundo, mas você não pode destruir aquela cabeça. Você pode cortar esta cabeça, mas não pode destruir aquela, e daquele ser imortal eu posso reproduzir qualquer coisa no meu mundo exterior. Então, dei a ela os olhos que, dentro de 1 ano, a tornariam a testemunha ocular atual. Então eu lhe digo, essas coisas são totalmente verdadeiras. Começando aqui, neste nível, há níveis dentro de níveis dentro de níveis. Você pode achar difícil trazer de volta a este nível, o mais concreto de todos, as experiências do alto, mas elas não estão perdidas porque você não consegue trazê-las para este nível. Mas comece aqui e pratique a revisão. A Bíblia chama isso de arrependimento. É simplesmente uma mudança radical de atitude. Não importa o que seja neste mundo, mude se não estiver de acordo com seus ideais. Apenas mude em sua mente, então, aproprie-se subjetivamente de sua esperança objetiva. O que você quer neste mundo? Essa é a sua esperança. Qual é o seu desejo, o seu anseio? Bem, agora, aproprie-se subjetivamente disso e, se você for fiel a ele, se realizará. Nenhum poder no mundo pode impedi-lo. Mas não vá dos dois lados. Vá com tudo e ande sobre as águas. Ou como Pedro, ele olhou para o seu pé, seu entendimento. Não faz sentido. E ele desceu. Ele disse: Pedro, venha. Pedro saiu e começou a andar, e então olhou para baixo para ver como aquilo poderia ser possível. Bem, não fazia sentido, e por isso ele afundou. Mateus 14 versículo 28, 31. Mas quando ouviu sem hesitar e continuou caminhando na direção do seu desejo realizado como se fosse, ele estava andando sobre as águas. Todas essas histórias, embora estranhas, posso dizer que todas devem ser realizadas literalmente em níveis mais elevados do seu ser, em níveis diferentes. Andar sobre as águas. Tudo o que está escrito nas Escrituras, você vai experimentar porque é Jesus Cristo. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus.
Como Blake nos conta tão lindamente em seu livro Não Existe Religião Natural, ele disse: os desejos do homem são limitados por sua percepção. Desejos e percepções do homem, não ensinados por nada além dos órgãos dos sentidos, devem ser limitados aos objetos dos sentidos, portanto, Deus se torna homem para que o homem se torne Deus. Porque ninguém poderia ter qualquer desejo fora de seus órgãos dos sentidos se isso fosse tudo o que ele conhecesse neste mundo. Ele não poderia conceber nada além disso. Portanto, seria a coisa mais horrível do mundo ser deixado como um órgão dos sentidos e nunca transcendê-lo. Então Deus se torna homem, trazendo consigo toda a vasta criação, e ele realmente se torna homem. Então ela podia ver dentro do meu crânio todas as coisas internas. Ele realmente se tornou eu, ele realmente se tornou você, e o processo é simplesmente despertar para esse fato. Mas se Deus não tivesse se tornado eu seria um corpo animado, apenas um órgão dos sentidos, limitado a tudo que meus órgãos revelassem. Eu jamais poderia conceber algo além disso. Mas, ao se tornar ele está despertando dentro de mim e me dando desejos e percepções além do sonho mais louco de qualquer um que ainda esteja limitado aos órgãos dos sentidos. Então, quando se diz tudo o que você vê, embora pareça de fora, está dentro, acredite. Ele viu claramente. Mas lembre-se, ela é uma testemunha ocular ininterrupta, e você não pode impedir isso, e ela não pode impedir. Isso virá cada vez mais e mais, posso lhe dizer. Ela pode pensar que vai enlouquecer. Aqueles ao seu redor podem pensar que você simplesmente se foi, mas eu digo a ela: não, você não se foi. Você é abençoada, minha querida. Você é abençoada por ser uma testemunha ocular ininterrupta na sua idade, tão tenra quanto a sua. Ela é uma mãe jovem, e ser tão abençoada, tão condicionada a ser uma testemunha ocular incidental de quê? Dos mistérios. Não é pouca coisa neste mundo, não, dos mistérios. Ela vai trazer à tona as coisas mais fantásticas que você vai se lembrar. Você só viu um pouquinho. Mas as coisas para serem vistas quando você é a testemunha ocular incidental. Então, deixe-me dizer a todos aqui que tentem e continuem tentando. Não deixem que ninguém os dissuada de usar. Sejam como meu amigo que viu um porquinho, e agora ele está tão grande que enche a casa de tão grande que é, porque estou enchendo-o. Mas cada momento é uma oportunidade para tentar, mas cada momento. Alguém liga para você e conta a história mais horrível. Esse é o momento de parar, rever a história e continuar com seus negócios. Não levante um dedo para fazer isso acontecer. Não ligue para um amigo e diga: ajude-o ou ajude-a porque eles realmente precisam. Não faça nada. Simplesmente faça tudo em sua imaginação e deixe acontecer. Tudo acontecerá. Portanto, não peça a ninguém para vir em auxílio daquele que acabou de ligar em perigo, não faça isso. Simplesmente faça como meu amigo fez. Ele disse que seria demitido, que era incompetente, e eles o repreenderam e disseram coisas muito desagradáveis. Aí ele revisou o documento e o homem veio e confirmou a revisão. É disso que estou falando. Que todas as coisas são possíveis ao homem porque o homem é todo imaginação e a imaginação cria a realidade. Se você sabe o que quer, imagine que tem. Se você sabe o que quer ser, imagine que é isso e faça essa apropriação subjetiva da esperança objetiva. É isso que você espera ser. Bem, agora, aproprie-se subjetivamente. Assuma uma virtude se você não a tem. Abstenha-se esta noite e isso dará uma espécie de facilidade à próxima restrição, e à próxima ainda mais fácil. Então você anda dessa maneira. E não peça ajuda a ninguém. E não desça debaixo d'água e tente encontrar alguma coisinha, porque se não funcionar, eu tenho muito. Se não funcionar, tenho alguns títulos que posso resgatar. Se não funcionar, posso ligar para um amigo que me disse. Se você precisar, me avise. Não dependa de ninguém, posso lhe dizer. Falo por experiência própria. O dia em que você os contatar será o dia em que... Desculpe,
Você só me perguntou isso na semana passada, mas agora estou comprometido. Um amigo meu em Nova York disse a outro amigo: Vou te dizer o que fazer. Vá até o Neville e peça a ele $150 por mês durante 6 meses. Ele não deve te pedir um centavo de volta por 6 meses. Depois, vá até o Joseph, que é amigo do Neville, e o Joseph pode muito bem pagar $250 por mês durante 6 meses. E se você conseguir outro amigo, me dê uma entrada de 150, disse o homem. Bem, essa é uma ideia maravilhosa para esse amigo que havia perdido tudo e queria o suficiente para se sustentar por 6 meses, e isso significaria cerca de $1.000 por mês sem pestanejar. De amigos, sem interesse, só porque queriam ajudar um amigo. Então ele veio até mim e me contou a história. Tudo bem, $150 por mês, me dê uma entrada. Ele foi até meu amigo Joseph e disse: Me dá $250. Deixou tudo. Quando foi até o cara que teve a ideia, disse: Ah, desculpe, se você tivesse vindo antes, mas agora estou completamente ocupado. Deu a ideia, mas não lhe deu um centavo. E posso dizer que, quando lhe demos o dinheiro, demos com amor. E o dinheiro passou dos 6 meses, mas quando ele pagou, pagou integralmente. Ele se recuperou e cada centavo foi devolvido. Não pedimos, para que recebessem o dinheiro, nós o demos. Se nunca tivesse sido devolvido, nenhum de nós jamais teria mencionado isso a ele, nenhum. Mas nós o recebemos. Ao final de 6 meses, ele estava a caminho da recuperação financeira. Então, 2 meses depois, ele se sentou, preencheu cheques com todo esse dinheiro e nos pagou de volta. Na verdade, ele me enviou os 6%, e eu me sentei, preencheu um cheque com esses 6% e disse: Você é um amigo e eu não lhe emprestei dinheiro como banqueiro, eu lhe dei X dólares. E, por favor, agora deduzi seus 6% e, por favor, aceite-os como eu quis dizer, e, uma pausa é feita. Contei para os meus outros amigos e eles fizeram a mesma coisa, e todos devolveram os 6%. Mas aquele que deu a ideia quando chegou a hora de ele colocar, não, ele não tinha. Portanto, não dependa de ninguém neste mundo, apenas de si mesmo, da sua maravilhosa imaginação humana, pois está em Jesus Cristo. Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Cristo em vós é a esperança da glória, e não há outro Cristo. Colossenses 1 versículo 27. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, conforme definido para nós na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 1 versículo 24. Portanto, se Cristo está em você e sendo formado em você. Como Paulo disse: Estou trabalhando convosco até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4 versículo 19. Se Cristo está formado em você, bem, então posso invocar aquela maravilhosa palavra de Isaías quando ele for formado em mim. Pois no dia em que Cristo for formado em mim, essa formação em mim muda antes de Cristo para depois de Cristo, e cada ano subsequente é o ano do meu Senhor. Quando ele for formado em mim, ele tem que nascer, a criança formada tem que nascer. Então, posso invocar estas palavras de Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, e maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o seu reinado não terá fim. Isaías 9, 6. Essa declaração de Isaías se torna a nossa declaração quando Cristo é formado em nós. E assim, até que ele seja formado em nós, estamos todos em AC. Embora digamos que este é o ano de 1968 DC, não é 1968 DC para quem não nasceu Cristo há 1968 anos. Portanto, para todos que nasceram Cristo e Cristo é formado neles, o AC se transforma em DC, e a partir daí esse é o seu aniversário. E antes de Cristo é todo o vasto mundo em que ele ainda não nasceu. Então, aqui, que essa seja a sua esperança. Estou convencida de que todas vocês foram fecundadas. Estou convencida disso. Eu as fecundo,
uma após a outra. Embora esta senhora tenha dito: estou grávida, ela não disse quando foi fecundada, ela está fecundada. Muitas de vocês nasceram, passaram por isso e não se lembraram, eu sei pelas suas visões. Algumas estão achando difícil trazer isso de grandes alturas. Vocês trazem isso para baixo e então o perdem em certo ponto. Pois vocês não têm ideia de quão concentrado e opaco este mundo é. Este é o limite da contração, o limite da opacidade. Muitas nasceram, mas não o trouxeram para baixo. Porque suas visões me dizem que certas coisas que você vê agora, e você as perde em um certo nível, você volta e as captura novamente, e é tão vívido que você sabe que vai se lembrar. Você desce e não consegue se lembrar, e perde novamente. Então, todos estão despertando, mas nem todos recebem a capacidade de ser a testemunha ocular incidental. Ela pode trazer isso à tona. Ela, porque isso ela não teria visto quando me viu aparecer parado no ar. Tanto que rolou para fora da cama, morrendo de medo. Então ela escutou, pois ouviu o nome ser chamado 3 vezes. E posso lhe dizer, leia o 3º capítulo de Êxodo, seu nome foi chamado 2 vezes, versículos 13, 15. Leia o 6º capítulo de Isaías, e quando a visão irrompe em fala, a presença da divindade é confirmada. Pois aqui, Deus é homem, e Deus contém todos nós, como nos é dito no capítulo 17 de Atos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Versículo 28. Todas as coisas estão contidas nele, pois você viu contida dentro do meu crânio toda a criação. Deus se tornou eu, Deus se tornou você, mas você é a testemunha ocular incidental, mesmo que não estivesse interessado. Portanto, não estou dizendo que você terá um período de descanso entre agora e sua partida deste mundo, mas certamente terá um momento emocionante. Eu, pessoalmente, não conheço nada mais emocionante do que as visões, mais nenhuma. Quando as visões começarem a aparecer, não consigo conceber nada na Terra que seja mais emocionante. Elas virão, e virão cada vez mais rápido, minha querida. Você não pode impedi-las. Por alguma razão, conhecida apenas pelas profundezas do seu próprio ser, que é Deus Pai, Ele a preparou para esta parte. Tudo se desenrolará dentro de você. A vez em que te chamei e coloquei meus olhos nos teus olhos. E ela disse que eram como 2 ovos, ovos de alabastro branco. E então te chamei de irmão. Eu te assustei. Sua carta hoje revelou aquele que saiu de você, e não era uma menina, mas um ser de luz dourada, um homem, que saiu de você, e então se virou e olhou, ele é o seu próprio ser. É a ele que me dirijo, minha querida. Ele é meu irmão e está em cada ser. Benny é meu irmão. Eu não vejo essa pele, e abrigado dentro dele está meu irmão. Abrigado dentro de Christine, aqui está uma senhora, está meu irmão. Todo ser é meu irmão, e nós somos um, e juntos formamos o Pai, um só ser, um só Deus, um só Pai de todos, que é através de todos, em todos e acima de todos. É preciso tudo para formar o Pai. Mas esta noite você se debruça sobre aquela coisa simples que lhe ocorreu hoje, que eu lhe contei antes, mas deixe-me repeti-la. Tenho tentado lhe mostrar como isso funciona por meio da fé. A fé é o grande mistério da criação. Bem, agora, considere a fé sob esta luz, como ela me ocorreu hoje, e a fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Você tem uma esperança, todos têm uma esperança para si mesmos ou para o outro. Uma mãe para um filho ou para o marido, se não for para si mesma, mas para algum membro da família ou um amigo. É uma esperança. Eu queria que ela fosse. E ela a nomeia. Bem, agora, a apropriação subjetiva dessa esperança objetiva é a fé. Agora você se debruça sobre ela e verá que ela funcionará na prática. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Tive uma visão de que sofria um acidente de carro e perguntei: por que há tanto sofrimento? A resposta foi: na vida, você tem que ser o bode expiatório. Resposta. Muito bem, minha querida, muito bem. Isso é essencial.
Cada um tem que crescer por si mesmo. Ele deve estar disposto a sofrer, porque Deus, ao se tornar homem, teve que se restringir completamente ao homem. Ele disse: Considero que os sofrimentos desta era presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. E assim reclamamos do sofrimento. Uma amiga minha que esteve aqui há 2 semanas, e ela parecia tão radiante, tão maravilhosa, conseguindo tudo em ordem, porque ela tem, há 30 e poucos anos, dado esses salões todas as terças-feiras à noite. E ela é perfeitamente adorável. Bem, ele ligou na semana passada para dizer que na quinta-feira eles jogaram 6 partidas de badminton, e ela ganhou 4 das 6, e eles brincaram na praia com seus cachorros, se divertiram muito. Fui para a cama na quinta-feira à noite e acordei de manhã e ela saiu e disse: Sabe, eu não consigo respirar, simplesmente não conseguia respirar. Ele chamou o corpo de bombeiros, e antes que pudessem chegar, ela já tinha ido embora. Essas pequenas coisas acontecem neste nosso mundo. E então, é claro, ele foi muito humano sobre isso, ele disse. Sabe, nós tivemos o velório mais glorioso para ela. Tivemos um velório, com champanhe, com tudo mais, exatamente como ela teria adorado. 150 amigos, e eles tiveram todos esses onde fizeram elogios fúnebres para ela, e foi perfeitamente maravilhoso. Então ele foi bem honesto sobre a partida dela na manhã de sexta-feira, por volta da 1h30. E ela estava aqui há cerca de 3 semanas, procurando por uma amiga minha que não estava aqui, porque ela queria falar no salão. Então ela é um nome na TV e ela queria apenas alguém. Mas aqui, do nada, e então ela partiu. Então, que ninguém pense que por jogar badminton ou por fazer handball, correr e pular, eles vão prolongar por 1 segundo a hora marcada. Eles não vão. Chegamos na hora, vamos sair na hora, todos vão. Ela estava bem saudável, perfeitamente saudável, vencendo em 4 de 6, e eles brincaram com seus cachorros na praia e se divertiram. Mas isso não vai prolongar esse intervalo de tempo. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para rir e um tempo para chorar, tempo para plantar, tempo para colher. E esta é a peça. Como meu amigo me viu interpretando todos os papéis. Sim, eu interpretei o cego, quem mais poderia interpretá-lo? Mas eu os redimi a todos. Eu os vi todos. Uma noite, quando passei por lá em 1946, o cego, o coxo, o manco, o ressequido, o aleijado, todos, e cada um, foi aperfeiçoado enquanto eu deslizava. Resgatei todas as partes e interpretei todas elas. Todos farão, posso lhe dizer. Essa é a grande peça. Como lhe foi dito: Ide pelos caminhos e valados, e trazei os coxos, e os cegos, e trazei-os a todos. Lucas 14, 21. Todos os outros recusaram o convite. Ele enviou convites, todos recusaram, e eles não vieram. Ele disse: Ide depressa pelos caminhos e valados, e dizei a todos que venham. E depois os cegos, os coxos, todos estes. E então ele os alimentou. Alimentou-os com o quê? Com a esperança deles. Todos queriam ser perfeitos. E assim, quando ele passou, todos foram aperfeiçoados enquanto ele passava. E no final da jornada, este coro celestial canta: Está consumado. As últimas palavras na cruz. Mas ele desce mais uma vez para o pequeno corpo com a memória do que aconteceu, e permanece naquela pequena vestimenta por anos para contar a história na esperança de que eles acreditem nele. Porque ele não pode levá-los consigo para aquele mundo e mostrá-los para que possam trazê-lo de volta. Ah, eu levo muitas pessoas para aquele mundo, mas elas não conseguem trazê-lo, não conseguem se lembrar. Elas esquecem. Chegam a um certo nível e desmaiam, amnésia. Então, em níveis mais altos, sim, você mostra a todos eles. Quando eles descem mais uma vez, é amnésia completa. Então a sua é maravilhosa, minha querida. Boa noite.
Amigos, gostaria de agradecer a todos que sempre apoiam o canal, com suas curtidas, comentários e compartilhando os vídeos. Aproveito a convidar, a quem quiser, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno, e vai ajudar com o meu trabalho. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.